Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Flamengo encara o Vitória como segundo melhor visitante do Brasileirão. O Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira 24, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fla enfrenta o Vitória. O Flamengo se prepara para enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira 24, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será disputado no Estádio Barradão, marca mais uma saída do time carioca como visitante. Para esse embate entre rubro-negros, o Flamengo chega com o status de segundo melhor visitante da competição em 2024. Atualmente a equipe ocupa a terceira posição na tabela com 34 pontos. No entanto, o time comandado por Tite ainda possui um jogo a menos em relação ao líder Botafogo, que soma 39 pontos, e ao segundo colocado Palmeiras, com 36. Flamengo é o segundo melhor visitante. Até o momento, o Flamengo teve 8 partidas como visitante no Campeonato Brasileiro 2024. O rubro-negro conquistou 4 vitórias, empatou 3 vezes e sofreu apenas uma derrota, acumulando 15 pontos fora de casa. Com isso, o Flamengo possui um aproveitamento de 62,5% em seus jogos como visitante nesta temporada. A equipe marcou 16 gols e sofreu 8, resultando em um saldo positivo de 8 tentos. Atualmente, o Botafogo é o melhor visitante do Brasileirão, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos em relação ao rival. A partida contra o Internacional, que estava prevista para o Beira-Rio, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Flamengo terá treinos com foco no Brasileirão. Após a vitória sobre o Criciúma no último sábado 20, o Flamengo não teve folga e já iniciou sua preparação para o próximo desafio. Na quarta-feira 24, o time de Tite enfrenta o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro terá 3 dias para se preparar antes da viagem para Salvador, onde será realizado o confronto. O primeiro treino pós-jogo aconteceu neste domingo 21, e a comissão técnica comandará a segunda sessão de preparação na tarde desta segunda-feira 22. Na terça-feira 23, o Flamengo concluirá seus preparativos no Ninho do Urubu antes de embarcar para Salvador. Pedro manda recado à torcida do Flamengo após vitória no Brasileirão. O Flamengo garantiu a vitória sobre o Criciúma por 2-1 na tarde do último sábado 20 em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Pedro é o artilheiro do Brasileirão. Pedro iniciou o confronto contra o Criciúma como titular do Flamengo. Durante a primeira etapa, o atacante teve poucas chances, mas no segundo tempo, o camisa 9 marcou o gol que abriu o placar para o rubro-negro. Após desperdiçar uma cobrança de pênalti, o centroavante finalmente balançou as redes do adversário. Com o gol marcado diante do Criciúma, Pedro chegou a 9 gols no Brasileirão 2024. Assim, o camisa 9 se consolidou como artilheiro isolado da atual edição do Campeonato Brasileiro, tendo disputado 17 partidas com a camisa do Flamengo no Brasileirão. Pedro dá recado à torcida do Flamengo. O Flamengo garantiu a vitória sobre o Criciúma por 2-1 na tarde do último sábado 20 em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, garantindo a terceira posição. Pedro, autor do primeiro gol do rubro-negro no confronto, deixou um recado especial para a torcida após a vitória importante do clube. Utilizando suas redes sociais, Pedro compartilhou algumas imagens do jogo contra o Criciúma. No X, antigo Twitter, o camisa 9 expressou sua gratidão aos torcedores rubro-negros com a mensagem: somente agradecer. Vamos juntos! Flamengo joga contra o Vitória. Com Pedro à disposição, o Flamengo agora direciona suas atenções para o próximo desafio da temporada. Na quarta-feira 24, o rubro-negro enfrentará o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para as 20 horas, horário de Brasília. Atualmente, o Flamengo ocupa a terceira posição na tabela de classificação com 34 pontos. A equipe comandada por Tite tem um jogo a menos que o líder Botafogo, que soma 39 pontos, e o segundo colocado Palmeiras com 36 pontos. Tite libera atacante do Flamengo e despedida é feita de forma oficial. A diretoria do Flamengo e comissão técnica têm feito algumas alterações no plantel de Tite para a temporada. Mercado do CRF. O técnico Tite tem trabalhado incansavelmente com a diretoria de futebol do Flamengo no planejamento do elenco para a sequência da temporada. A ideia é fazer alguns pequenos ajustes para conquistar títulos.
Algumas chegadas estão sendo conversadas diariamente com a comissão técnica, mas algumas saídas também estão acontecendo no clube. Um atacante querido pela nação deixou o Mengão. Agora fora do Flamengo, Verton jogou pela equipe profissional do rubro-negro pela primeira vez em 2021. Foram apenas 12 partidas no time principal com um gol marcado, contra o Juventude no Brasileirão de 2022. Adeus do Mengão. O atacante Verton, revelado pelo Flamengo, se despediu do clube de maneira oficial. O jogador vai atuar pelo Leixões de Portugal para continuar sua trajetória como profissional nos próximos anos. Nas redes sociais, o jovem de 20 anos agradeceu o clube e disse que a despedida nunca é fácil. Ele chegou a ter oportunidades com Tite, mas sua saída foi aprovada pelo comandante rubro-negro. Na publicação, o atacante relembrou que chegou ao clube apenas como um garoto cheio de sonhos e saiu como jogador profissional. No time português, o atacante terá a companhia de Gabriel Noga, que também subiu ao profissional pelo Flamengo. Depois de 11 anos de Flamengo, me despeço do clube do meu coração, onde entrei apenas como um garoto cheio de sonhos e saio como um jogador profissional, onde fiz amigos que se tornaram minha família e fizeram parte da minha vida. Tudo que tenho hoje e conquistei como atleta e pessoa é graças ao Flamengo, e eu serei eternamente grato por tudo que vivi dentro desse clube. Não sou bom com despedidas, nunca é fácil. A sensação que tenho hoje é que deixo uma casa onde morei por tantos anos, onde tive meu cantinho preferido, meus momentos de alegrias e tristezas. É hora de partir para um novo lar, que também vai ser especial. Aos amigos que fiz, quero dizer que tenho a certeza de que seguiremos juntos na vida. Preciso ser breve, porque a emoção pode atrapalhar tudo. Agradeço a Deus e minha família por sempre estarem comigo em todos os momentos. Tenho certeza de que nossos caminhos ainda vão se cruzar. Flamengo, nos vemos por aí. Para sempre um garoto do ninho. Até breve. Obrigado por tudo. Te amo, Flamengo. Landim confirma conversas por retorno de Paquetá ao Flamengo. Alguns movimentos já fizemos. Presidente do Fla prega cautela e vê algumas dificuldades na negociação, mas deseja repatriar o meia da seleção brasileira. Dirigente do Mengão abre o jogo. Rodolfo Landim está em seu último ano de mandato no Flamengo. Após 6 anos, dirigente deixa o cargo no fim do ano, mas ainda tem a caneta na mão e vai tomar decisões importantes nos próximos meses. O primeiro trata-se sobre o futuro de Gabriel Barbosa. O Mengão descarta fazer uma nova oferta ao camisa 99 para renovar o vínculo, que se encerra em dezembro. O atacante já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Porém, em entrevista ao Charla Podcast, o presidente Rodolfo Landim afirmou que mantém na mesa de Gabigol a oferta para renovar até o fim de 2025, como informou a página Bolavip Flamengo. Já sobre contratações, o Cartola confirmou o interesse em Claudinho, do Zenit, e falou sobre a possibilidade de contratar Lucas Paquetá, do West Ham. Ele confirmou interesse no meio-campista do Brasil, mas prega cautela. Conversa com o meia nas férias. A gente tem interesse no jogador, é óbvio, um jogador criado na Gávea e que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Eu estive com ele nessas férias e batemos um papo rapidamente, disse Landim ao Charla Podcast. O negócio é complexo. O meia tem contrato até junho de 2027 com o time inglês que não está dispostos a liberar o jogador. Além disso, Paquetá é acusado pela Federação Inglesa de estar envolvido em manipulações de apostas esportivas e corre risco de ser banido do futebol. Recentemente, o West Ham informou o Mengão que não tinha intenção de vender Lucas Paquetá. Porém, o jogador tem o desejo de voltar ao clube da Gávea e o rubro-negro aposta na vontade do meia para fazer a negociação avançar. Fla não vai fazer loucura financeira. Eu espero que esses problemas sobre apostas esportivas se resolvam de forma positiva, e se isso vier a acontecer, não tenho dúvidas que ele vai encerrar a carreira aqui. Ele tem um amor pelo clube gigantesco, afirmou o presidente do Mengão. Landim reconhece que é uma operação difícil, alguns movimentos a gente já fez, mas tem que aguardar algumas coisas que estão acontecendo. É um jogador que custou muito caro. O Flamengo está bem financeiramente, mas não dá passo maior que as pernas, finalizou. Vendas de Arrascaeta e Pedro pelo Flamengo só serão possíveis após saída de Rodolfo Landim. O atual mandatário deixou claro que só libera pelo valor da multa e revelou conversas com a Leila Pereira. Arrascaeta e Pedro vendidos? O presidente Rodolfo Landim, em entrevista ao Charla Podcast, nesta segunda-feira 22, descartou as saídas de Arrascaeta e Pedro durante o seu mandato no Flamengo. Ambos sempre são alvos de outros times.
O atual mandatário deixou claro que só libera pelo valor da multa e revelou conversas com a Leila Pereira, do Palmeiras, sobre o camisa 9, que aceitou até deixar o rubro-negro para atuar no Alviverde. Eu não sei o que vai acontecer depois que eu deixar de ser presidente do Flamengo, mas enquanto eu estiver lá o Arrascaeta não sai nem a pau. Até porque ele está feliz no Flamengo, bem adaptado, casado. A gente gosta muito dele, iniciou. Só sobre o meu cadáver, que o Pedro sai do Flamengo, ou depositando a multa dele. Nunca foi cogitada a saída dele. Foi tentada publicamente, a Leila falou na frente de todos os presidentes de clubes, na reunião de conselho na CBF. Landim, tem uma proposta pelo Pedro? Eu falei pra ela. Ótimo, convença o jogador e deposita a multa, concluiu. Pedro no Spartak. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Spartak Moscou da Rússia entrou em contato com os representantes de Pedro, que externaram a vontade do atacante em seguir no Flamengo. Caso a proposta do clube russo seja oficializada, o camisa 9 e seu staff analisarão a oferta. Vale lembrar que Pedro tem contrato com o Flamengo até o final de 2027 e gostaria de permanecer em um primeiro momento. Os contatos mais ativos do Spartak por Pedro acontecerão se o clube tiver a saída do atacante Alexandre Sobolev, destaque da equipe. Ainda segundo o site russo, o Spartak Moscou insistirá em reduzir o valor da transferência, que é de 22 milhões de euros. O atacante não tem interesse em jogar no futebol russo e deseja ficar no mais querido. O camisa 9 recebeu uma sondagem de um clube grande da Premier League, podendo ficar uma proposta entre 30 e 35 milhões de libras, acima de 200 milhões de reais.